A paz do Senhor, amados. Como vão? Tudo bom? Graça e paz a todos. Nós nos alegramos no Senhor de mais uma vez podermos realizar um culto, uma live, podermos nos reunir na presença do Senhor através dessa tecnologia e agradecemos a Deus pela bênção de poder ser uma igreja que no meio da pandemia, no meio de toda essa dificuldade, nós não paramos, a gente continuou. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos falar com Deus para nós iniciarmos o nosso culto nessa noite, uma palavra que Deus colocou no nosso coração para compartilhar com a nossa amada igreja nessa noite. Você pode curvar sua cabeça e fechar os seus olhos e nós vamos orar ao Senhor nessa hora. Senhor, Deus e Pai, Deus de toda graça, de amor e misericórdia, louvado seja o teu santo nome. Louvado seja o teu nome porque o Senhor é o Deus da igreja. O Senhor, como diz lá em João capítulo 15, versículo 16, o Senhor nos escolheu, o Senhor nos trouxe para o teu reino, bendito seja o teu nome, porque se nós formos olhar para nós mesmos, não há virtudes pelas quais o Senhor tenha olhado e nos escolhido por elas. Fomos escolhidos pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia. Muito obrigado, Pai amado, porque pela certeza que nós temos de sermos o teu templo, somos templos do Espírito Santo de Deus, nós somos filhos agraciados, nós temos um Pai, nós não somos órfãos, nós louvamos o teu nome porque tu és um Deus presente na nossa vida, é presente no tempo da alegria, é presente no tempo da angústia, e o nosso coração se alegra, ó Pai amado, em dizer o que seria de nós se não fora o Senhor na nossa vida. Muito obrigado pelas bênçãos, ó Pai amado, muito obrigado pelas lutas, muito obrigado pelas provações e pelas aprovações que o Senhor tem provido para nós. Continua nos abençoando, ó Pai amado. Hoje, nesta hora, nós te pedimos graça sobre a nossa vida, nesse ajuntamento que nós estamos tendo aqui agora, nessa live, para compartilharmos a Tua palavra. Que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor use a nossa vida com poder e autoridade para falar à Tua noiva, para falar à Tua igreja. Pai amado, em nome de Jesus, que tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós seja derramado do céu, a Tua fonte, ó Pai amado, do Teu trono da glória, das águas que correm do rio de Deus. Essas venham fluir na vida dos nossos irmãos, na nossa vida nesta noite, para a honra e para a glória do Teu nome. Nos abençoe na condução da palavra, que Teu Espírito nos ilumine, nos conduza, e tudo aquilo que nós falarmos, ó Pai amado, seja ministrado pelo Senhor na nossa vida, e que sejamos alimentados, tenhamos a nossa fome saciada, a nossa sede saciada, aleluia, e que Teu nome seja mais uma vez engrandecido na vida da Tua igreja, na nossa vida. Em nome de Jesus nós oramos, amém. E amém. Glória a Deus. Aleluia. Bom, para os irmãos que chegaram agora, eu estava compartilhando no início da nossa live que nós estamos aqui na Paraíba, na cidade de Lagoa, na casa dos missionários Rafael e Geise, e na companhia o João e a Leia são meus sogros, eles estavam aqui já e nós chegamos aqui para visitar a família. Estão todos bem, o Davizinho tá muito bem. Hoje caiu o segundo dentinho da frente do Davi, e o Lorenzo, lindo e maravilhoso também, uma criança cheia de saúde, gordinho, lindo, 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 e Deus tem abençoado a família aqui, e nós agradecemos a oração, que os irmãos continuem orando pela família aqui, queridos, porque há muito trabalho para fazer, viu? Esse campo missionário verdadeiramente foi um presente de Deus, um chamado de Deus para a vida dos irmãos, e a nossa igreja trabalha com esse campo missionário, a nossa igreja tem uma parceria com o campo, de sustento, de oração, e nós louvamos o nome do Senhor pela nossa igreja, porque é uma igreja que se importa com missões, que tem realmente um coração missionário, e nós pedimos que o Senhor nos dê mais condições para fazer mais, A cidade de Lagoa é uma cidade que é no sertão da Paraíba, uma cidade que fica a 49 quilômetros de Catolé do Rocha. Então os missionários eles saem daqui para fazer o
seminário em Catolé do Rocha, né? E quando eles vão daqui para lá, eles ficam na casa pastoral que o pastor da igreja, pastor Armando, cedeu para eles. Eles estão sendo acolhidos também pela igreja congregacional de Catolé do Rocha, uma igreja bastante relevante aqui na cidade, uma igreja que tem o respeito, né, das pessoas, por ser uma igreja, como toda igreja congregacional, uma igreja que prega a palavra, uma igreja que vive a palavra. E aqui a cidade de Lagoa é uma cidade bem pequenininha, né, que tem aproximadamente 6.000 habitantes. Né, todo mundo se conhece, as pessoas sabem quem chega, sabem quem sai, né, nós que somos forasteiros aqui, a gente andando na rua, as pessoas notam que a gente não é do lugar e perguntam: vocês não são daqui não, né? Vocês são de onde? E aí a gente começa a conversar, mas é muito bom estar aqui para passar um tempo com a família, né? Além de tudo, também estar orando e compartilhando da presença com nossos irmãos. Né? Então, obrigado aos irmãos pelas palavras de carinho, né? Eu vou transmitir para os missionários. A Geisa e o Rafael, eles estão agora na aula do seminário, né? Eles estão fazendo seminário, eles estão participando da aula online ali, do seminário deles, né? Por isso eu tinha pedido até o Rafa para fazer a abertura para mim, a oração de abertura, mas como ele está em aula, ele não pôde, né? Mas Deus é bom e a misericórdia do Senhor dura para todo sempre. E eu queria compartilhar com você hoje sobre felicidade, né? A felicidade é algo que permeia a vida do crente. A felicidade é algo que grita no nosso coração, né? O nosso coração, ele cheio de Deus, o rosto, ele é uma felicidade só. A gente gosta de sorrir, a gente gosta de se alegrar, porque a felicidade ela tem que fazer parte do contexto da vida do crente. Né? Mesmo quando nós somos atribulados, a gente passa por tribulação, a gente passa por prova, nada disso pode nos roubar a felicidade de sermos servos do Senhor. E eu queria usar como texto base da nossa palavra hoje o livro de Mateus, capítulo 5. Então, se você pode, abra a tua Bíblia, por favor. Mateus, capítulo 5, versículos 1 ao 3. Mateus 5, de 1 ao 3. É o famoso... Esse texto aqui, ele é a abertura do sermão mais conhecido da história, né, que é o Sermão do Monte. Né, ele é a abertura do Sermão do Monte e Jesus fala aqui sobre as bem-aventuranças. Né? Se você acompanha a leitura conosco, vou ler do versículo 1 até o versículo 3 e depois nós vamos discorrer por todas as bem-aventuranças. Né? Então, vendo Jesus, versículo 1 do capítulo 5 de Mateus, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Vamos continuar. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque estes verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então, amados, como eu falei inicialmente, esse texto ele abre aquele que é o sermão mais famoso da história, o Sermão do Monte. Jesus, ele é o maior pregador da história, de todos os tempos, né? Porque ele é a própria palavra encarnada, ele é o verbo que se fez carne, né? Então ele é o maior pregador de toda a história. Suas palavras são
elas gritam no coração da gente porque ela tem vida. As suas obras, né, tudo que ele fazia era milagre, se tornava milagre. Sua vida era um modelo, foi um modelo a ser seguido por nós. A sua morte, o seu sacrifício, tudo que Jesus fez, né, ecoa para a eternidade. Por isso ele é o maior pregador de todos os tempos. Enquanto qualquer pregador que, por mais entusiasmado que seja, por mais aprimorado que seja, por mais estudo e preparo que um pregador tenha, ele não consegue conhecer o coração do ouvinte. Ele vê a face. E às vezes ele consegue fazer uma leitura, olhando para a face se a pessoa está angustiada, se a pessoa está oprimida, se a pessoa está deprimida ou está alegre. Mas Jesus, ele era o melhor de todos os pregadores porque ele já via o coração. Ele já contemplava o coração, ele contempla o coração de todos os homens. E ele vai falar aqui no Sermão do Monte, ele abre o Sermão do Monte falando sobre a verdadeira felicidade. O que é a verdadeira felicidade? O cristianismo, meu amado, é uma religião que nos dá prazer, é a religião da felicidade. O ser humano, ele é um ser obcecado por felicidade. Ele é obcecado pelo prazer. Ele faz de tudo, paga altos preços para ter prazer e para ter felicidade. Mas isso é o hedonismo, né? O que é o hedonismo? O hedonismo, ele é a filosofia que ensina que o prazer é o fim último do ser humano. Ele vive para ter prazer. E é isso que tem regido a humanidade desses dias. As pessoas têm vivido para ter prazer, têm vivido para sua própria felicidade, ou tentando buscá-la. A grande questão é, onde está o prazer? Onde encontrar essa felicidade? Nas coisas externas? É no dinheiro? É no sucesso, na cultura, na diversão? Onde? Onde a gente pode encontrar essa felicidade? Salomão buscou a felicidade na bebida, Salomão buscou a felicidade nas suas riquezas, ele buscou a felicidade no seu sexo, ele tinha um harém com não sei quantas concubinas, então não lhe faltava nada, e ele chegou à conclusão, no final da vida, ele viu que tudo aquilo era vaidade. Então não foi naquelas coisas que Salomão encontrou a felicidade. John Piper, um teólogo batista, ele disse que o problema não é a busca, não é errado buscar o prazer. O problema é o contentamento com o prazer terreno, carnal, é o contentamento com o prazer raso, é o contentamento com o prazer passageiro. Deus nos criou para a felicidade. A busca da felicidade, ela é legítima. Não é errado a gente buscar ser feliz, né? Só que o verdadeiro prazer, a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria, ela está em Deus. Ele é essa fonte que nós temos. Ele tem que ser a nossa busca. Ele tem que ser o nosso alvo. O fim principal do homem é glorificar a Deus e desfrutar para sempre de uma vida com Ele, aqui e depois, lá no porvir. Né? Então a gente pode encontrar a felicidade, sim. Agostinho disse que, Senhor, Tu nos criaste para Ti e a nossa alma não encontrará descanso até se repousar em Ti. Então o homem, ele vive numa busca, uma procura pela felicidade. Só que o homem não tem encontrado a felicidade porque ele não tem buscado a felicidade, ele tem buscado nas coisas e não em Deus. Por isso hoje a gente vê tantas pessoas que valorizam mais as coisas do que o ser. Valoriza mais o ter do que o ser. Porque acha que aquilo ali está satisfazendo a sua necessidade de ter felicidade, de ter prazer. A verdadeira felicidade é um grande paradoxo aos olhos do mundo. Sabe? Porque a verdadeira felicidade para nós, que somos cristãos, é abraçar aquilo que o mundo repudia. É repudiar aquilo que o mundo deseja. Então, a vida, para nós crentes, a felicidade é um paradoxo. Enquanto todo mundo está indo para lá, a gente está vindo para cá. Enquanto as pessoas estão buscando prazer neste mundo, nós estamos buscando prazer na glória, naquilo que é espiritual, que satisfaz a nossa alma e o nosso espírito.
ou deveríamos estar fazendo. Jesus diz que feliz é o pobre, bem-aventurado é o pobre, é o que chora, é o manso, é o puro, é o perseguido. Queridos, se a gente for olhar isso, essas questões, esses adjetivos, o pobre, o que chora, o manso, o puro, o perseguido, as pessoas não querem ser isso. As pessoas não querem ser aquele que chora, aquele que não tem nada, aquele que leva desvantagem, aquele que leva desaforo para casa, aquele que é puro, que não tem a maldade, aquele que é manso. As pessoas não desejam isso, elas querem estar por cima. Desejam estar por cima. Jesus diz que bem-aventurado é o pobre de espírito e não a pessoa autossuficiente, arrogante, soberba. Jesus diz que bem-aventurado é o que chora e não aquele que é durão, o insensível. Jesus diz que bem-aventurado é o manso, o que abre mão dos seus direitos e não aquele que é valentão, o brigão. Tem uma frase que eu gosto muito, eu levo ela para mim, que é: eu prefiro ter paz do que ter razão. Porque se você às vezes precisa abrir mão para você ter paz, é melhor ter paz do que ter razão, porque às vezes na vontade de fazer valer a sua razão, você não está sendo um manso, que a Bíblia, que Jesus recomenda que nós sejamos. Jesus diz que bem-aventurado é o pacificador, aquele que não apenas evita contenda, mas aquele que também faz a paz reinar, que briga para que a paz aconteça. Ele busca apaziguar os ânimos. Jesus diz que bem-aventurado é o puro de coração, e não aqueles que alimentam a sua alma com os prazeres deste mundo. Jesus diz que bem-aventurado é o perseguido por causa da justiça, e não aquele que procura levar vantagem em tudo. Jesus diz que quem ganha a sua vida, a perde. Mas o que perde, esse é o que ganha. Jesus diz que o humilde é que vai ser exaltado. Percebem que é uma contramão do que o mundo diz para nós sobre felicidade? Ser cristão e ter prazer e ter a felicidade que Deus quer que nós tenhamos é andar na contramão do mundo. É fazer diferente tudo aquilo que eles fazem. Se você ainda não conseguiu aprender a lição olhando só para Jesus, porque Jesus era manso, Jesus era humilde, Jesus ele era puro de coração, ele era pacificador. Se você não aprendeu essa lição só olhando para Jesus, então olha para o mundo e faz diferente. Olha para fora. Olha lá para depois dos muros da tua casa e é só fazer diferente do que está acontecendo lá fora. Porque ser cristão e buscar a felicidade neste mundo, ter prazer neste mundo, é andar na contramão do mundo. A verdadeira felicidade não está nas coisas externas, mas nas coisas internas. Jesus não disse que bem-aventurados são os ricos. Essa felicidade não está centrada em coisas externas. As riquezas, elas não satisfazem. Sabe por quê, meu irmão? Porque Deus colocou a eternidade no coração do homem. Nem todo ouro da terra poderá preencher o vazio da alma de um homem. Por isso ele há de querer mais e mais e mais e mais. E ele nunca vai se saciar. Ele nunca terá sua sede de felicidade saciada com as coisas daqui. A verdadeira felicidade, queridos, ela não está centrada na posse das bênçãos, mas na certeza que nós temos intimidade com o abençoador. Para alcançar a felicidade não basta posses, mas ser cheios de Deus. Um homem pode morar num palácio e não ser feliz no palácio. Ele pode ter o domínio de um reino e não ter paz na sua alma. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor.
Deus é o descanso da nossa alma. Salmo 116, verso 7 diz que Deus, ele é o descanso da nossa alma. Por que ele é o descanso da nossa alma? Porque a nossa alma, ela se sacia não das coisas. A nossa alma será saciada de Deus. É ser cheio de Deus que nós precisamos para nós termos felicidades e prazeres nesse mundo. A verdadeira felicidade é deleitar-se em Deus, é alegrar-se com o sorriso de Deus, é beber dos rios de Deus. O Salmo 36, do verso 7 ao verso 9 diz: quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade, pelo que os filhos do homem se abrigam à sombra das tuas asas. Eles se fartarão da gordura da tua casa, e os farás beber das tuas delícias, porque em ti está o manancial da vida, na tua luz veremos a luz. Então, queridos, nós, para encontrarmos a felicidade, nós só precisamos de uma fonte: Deus é a fonte da nossa felicidade. Nós precisamos beber dos rios de Deus. Nós precisamos mergulhar nos rios de Deus. Nós precisamos desejar mais de Deus na nossa vida para nós encontrarmos a verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade consiste em desfrutar da plenitude de Deus. Ele é sol, Deus é escudo, Deus é herança, Deus é fonte, Deus é rocha, Deus é alegria, Deus é esperança. Tudo o que nós precisamos para sermos felizes. A verdadeira felicidade consiste em tomar posse das bem-aventuranças agora, também neste mundo, e viver eternamente com Deus. A verdadeira felicidade não é uma promessa para o futuro, mas uma realidade para o presente. Jesus não disse: bem-aventurados serão os pobres de espírito. Ele disse: bem-aventurados são os pobres de espírito. Os crentes não serão felizes quando chegarem no céu. Ou melhor, deixa eu corrigir. Os crentes não serão só felizes lá nos céus. Eles serão felizes agora também. Os crentes são felizes antes mesmo de serem coroados. Eles são felizes não apenas na glória, mas somos felizes a caminho da glória. Podemos ser felizes andando para o céu. Podemos ser felizes ao encontro do nosso amado. A verdadeira felicidade, porque a verdadeira felicidade não está fundada no ter, mas no ser. E nós somos salvos, aleluia! Nós somos remidos, nós somos filhos de Deus. E isso é o motivo da nossa felicidade. O que significa, então, o que ser pobre de espírito não significa? Ser pobre de espírito não significa falar de pobreza financeira. Francisco de Assis, que foi o patrono daqueles que pensaram que renunciar às riquezas financeiras para viver na pobreza ou num monastério sem ter posse, sem ter bens, dava crédito ao homem diante de Deus. Elevava aquele homem diante de Deus. Mas a pobreza em si, ela não é um bem, como também a riqueza em si é um mal. Uma pessoa pode ser pobre financeiramente e não ser pobre de espírito. A pobreza financeira pode ser fruto da obra do inimigo, da exploração, da ganância, da perseguição. Ser pobre de espírito não significa ter uma vida espiritual pobre. Jesus não está elogiando aqueles que são espiritualmente pobres, descuidados com a sua vida espiritual. Ser pobre em santidade, em verdade, em fé, em amor é uma tragédia, meu amado. Isso não é ser pobre de espírito. Jesus condenou a igreja de Laodiceia. O pastor Lélio tem feito estudos sobre as 7 igrejas do Apocalipse, e uma das igrejas, da igreja de Laodiceia, que se achava uma igreja poderosa, rica, abastada, Jesus disse para ela: sei que tu és pobre, miserável, cego e nu. Então, ser pobre de espírito não significa ter pobreza ou riqueza financeira. Ser pobre de espírito também não significa ter pobreza, ter baixa autoestima.
Jesus não está falando que as pessoas que pensam menos de si mesmas são felizes. Autoestima baixa não é um bem, mas é um mal, e que nós precisamos combater. A baixa autoestima se combate com oração, se combate com ajuda psicológica, se combate orando, lendo a Bíblia, buscando em Deus. Então, o que significa ser pobre de espírito? Ser pobre de espírito é a base para as outras virtudes. A primeira bem-aventurança que Jesus fala aqui no capítulo 5 de Mateus, ela é o primeiro degrau da escada. Se Jesus começasse falando sobre bem-aventurado são os puros de coração, não haveria espaço para nós. Não haveria espaço para o homem nas bem-aventuranças. Primeiro nós precisamos estar vazios, para depois nós sermos cheios. Nós não podemos ser cheios de Deus enquanto não formos esvaziados de nós mesmos. Essa virtude é a raiz. As outras são os frutos. Uma pessoa que não pode chorar pelos seus pecados, até saber que não tem méritos diante de Deus, ele jamais sentirá fome e sede de justiça, a não ser que saiba que carece totalmente da graça de Deus. Ser pobre de espírito é reconhecer a nossa total dependência de Deus. No grego, há duas palavras para designar a pobreza. A palavra pobreza tem a palavra penês, que significa que é o homem que tem que trabalhar para ganhar vida, é aquele que não tem nada que lhe sobre, ele vive somente daquilo que é suficiente, ele não é rico, mas tem o suficiente, ele não padece necessidades, ele não possui o que é supérfluo, mas tem o básico. Essa é a palavra penês. E tem a outra palavra, que é o pitokós, descreve a pobreza absoluta e total daquele que está afundado na miséria. É o que não tem nada, é o extremamente necessitado. Esta é a palavra que Jesus usou. Feliz é o homem que reconhece a sua total carência e coloca a sua confiança em Deus. Feliz é o homem que reconhece que o dinheiro, o poder, a força não significa nada, mas que Deus significa tudo. Feliz é o homem que reconhece que, ainda tendo necessidades neste mundo, que sejam de ordem financeira, emocional, sabe que a sua principal necessidade é se encher-se de Deus. É ter Deus na sua plenitude, enchendo a sua vida. Ser pobre de espírito é agir como publicano, que disse: Senhor, compadece-te de mim, porque eu sou pecador. João Calvino disse: só aquele que em si mesmo foi reduzido a nada repousa a misericórdia de Deus e é pobre de espírito. Moisés disse: Senhor, quem sou eu? Eu não sei falar. Isaías clamou: ai de mim, porque sou pecador e sou impuro. Pedro gritou: Senhor, afasta-se de mim, porque eu sou pecador. Paulo clamou: miserável homem que sou. Ser pobre de espírito é revelar as feridas da alma para que o Senhor, o médico dos médicos, derrame o óleo, o bálsamo da cura sobre nós. Ser pobre de espírito é declarar que nós somos pequenos e Ele é grande. Ser pobre de espírito é não querer ser grande, mas querer que o Senhor cresça. Ser uma pessoa pobre de espírito. Se uma pessoa pobre de espírito, ela não acha sabor no pão do céu, não sente sede da água da vida, ela vai pisar nas riquezas da graça, ela jamais vai desejar a redenção, nem tem prazer na santificação. Ser pobre de espírito é a nossa verdadeira riqueza. A riqueza de Cristo, ela só pode ser apropriada só podemos tomar posse das riquezas dos céus se nós formos pobres de espírito. Há aqueles que pensam que se pudessem encher as suas contas bancárias com ouro seriam ricos. Mas aqueles que são pobres de espíritos, esses é que de fato são ricos.
Quão pobres são aqueles que pensam que são ricos porque têm tesouro nessa terra. Jesus disse para a rica igreja de Laodiceia: você é pobre, você é miserável. Mas Jesus disse para a pobre igreja de Esmirna: conheço a tua pobreza, mas tu és rica. Queridos, nós devemos desejar as riquezas dos céus, o bom tesouro do céu. O apóstolo vai dizer que onde está o teu coração, ali está a tua riqueza. O nosso coração deve desejar as coisas do céu, deve desejar as coisas do alto, deve desejar as coisas de Deus, aquilo que Jesus mandou, aquilo que o Espírito Santo de Deus tem nos guiado. Por que devemos ser pobres de espírito? Ser pobre de espírito é a joia que o cristão deve usar. Primeiro o homem se torna pobre de espírito, depois Deus o enche da sua graça. Ser pobre de espírito é se esvaziar, é abrir mão, é lançar mão de tudo aquilo que nós temos. E aí, depois que nós não temos mais nada, o Senhor nos enche da sua graça, do seu amor, da sua misericórdia. Enquanto você não for pobre de espírito, jamais Cristo será precioso para você. Enquanto não enxergarmos nossa própria miséria, jamais veremos a riqueza que nós temos em Cristo. Enquanto você não perceber que está perdido e precisa ser achado, jamais buscará refúgio em Cristo. Enquanto nós não enxergarmos a feiura do nosso pecado, jamais desejaremos o perdão e a graça que Cristo tem para nos oferecer. Queridos, enquanto nós não formos pobres de espírito, nós não estaremos prontos para receber a graça de Deus. Aqueles que abrigam sentimentos de autossuficiência e se sentem saciados, jamais terão sede de Deus. Aqueles que se sentem cheios de si mesmo, jamais poderão ser cheios de Deus. Aqueles que pensam que estão sãos, jamais buscarão um médico. Aqueles que pensam que têm méritos, jamais desejarão ser cobertos pela justiça de Cristo. Esse é o grande engano do diabo para os homens, para a humanidade. Esse foi o grande engano com que o diabo enganou lá no paraíso a Eva, quando disse que, olha, não é bem verdade isso, porque Deus sabe que no dia que você comer dessa fruta, você vai ser igual a ele. E Eva desejou conhecer as coisas que Deus conhecia. O homem deste tempo, a Bíblia vai dizer que o Deus deste século cegou o entendimento dos homens. E os homens acham que são autossuficientes porque moram numa casa bonita, porque têm um bom emprego, porque têm uma gorda conta bancária, porque têm um lindo carro, porque têm grandes posses. Esse é pobre. Rico é aquele que tem uma conta no céu, que está juntando galardões nos céus enquanto faz a obra do Senhor. Rico é aquele que tem uma morada, que está na escritura de João 14, vou preparar para você um lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Rico é você que tem uma morada no céu. Rico é você que no dia do encontro com Cristo vai receber uma coroa de glória. Não uma coroa imarcessível que murcha, mas uma coroa de glória. Vai ser honrado pelo Senhor porque foi humilde e foi pobre de espírito. Enquanto nós não nos acharmos pobres de espírito, a gente não tem direito ao céu. O reino de Deus pertence aos pobres de espírito. A porta do céu é estreita e aqueles que se consideram grandes demais aos seus olhos não podem passar por ela. Como podemos saber que somos pobres de espírito? Quando toda a base da nossa aceitação por Deus está nos méritos de Cristo. Uma pessoa pobre de espírito não tem nada a exigir, a merecer, a reclamar. Ela sabe tudo aquilo que ela tem é graça, é favor imerecido. Amém? Tudo aquilo que nós recebemos é graça, é favor imerecido, não há méritos.
Uma pessoa pobre de espírito, ela se vê desamparada e ela se abriga em Cristo. Ela se refugia no Senhor. Ela não tem descanso para a alma até estar firmada na rocha que é Cristo Jesus. Ela não busca nenhum outro tesouro ou experiência além de Cristo Jesus. Ela está plenamente satisfeita com Cristo. Aleluia! Eu tenho Jesus na minha vida, eu não preciso de mais nada. Amém? Você se sente saciado por ter Jesus na tua vida? Você se sente saciado porque você pertence a Deus? Você se sente saciado porque o sangue do Cordeiro cobre a tua vida? Antes nós éramos miseráveis, pobres, cego e nu. E Ele nos achou, e Ele nos amou, e Ele nos aceitou do jeito que nós somos. E porque nós fomos achados por Ele, nós não precisamos de mais nada. Jesus, Ele é a nossa... sacia a sede de tudo aquilo que nós temos. Sacia a fome de tudo aquilo que nós temos. Quando o nosso coração está desprovido de toda vaidade, Jó, mesmo sendo um homem piedoso, que se desviava do mal, que suportou provas tremendas sem negociar a sua fidelidade a Deus, ele disse: por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Quanto mais graça ele tem, mais humilde ele se torna, porque ele se torna mais devedor. Quanto mais de Deus nós temos na nossa vida, quanto mais nós recebemos, mais somos devedores a Ele. Somos devedores a Ele porque o Espírito Santo de Deus mora em nós. Nós somos devedores a Deus porque nós temos uma família espiritual. Somos devedores a Deus porque recebemos da parte de Deus uma nova vida. Somos devedores a Deus porque nunca vamos conseguir pagar o preço que Jesus pagou na cruz. A gente não consegue restituir aquilo que foi pago. Quando o nosso coração anseia e clama por mais de Deus em oração, um homem pobre está sempre pedindo como Moisés. Ele sempre quer mais de Deus. Ele sempre está batendo na porta da graça. Ele sempre está se derramando no altar do Senhor. Está sempre derramando lágrimas por mais de Deus. Eu quero mais de Deus. Eu preciso de mais de Deus na minha vida. E quais são os motivos que nós temos para sermos pobres de espírito? Ser pobre de espírito é a nossa riqueza. Você pode possuir riquezas do mundo e ser pobre. Mas você pode ter essa pobreza de espírito sem ser rico. O pobre de espírito é aquele que se prepara para receber toda a riqueza de Cristo. Ser pobre de espírito é nossa nobreza. Se você é pobre de espírito, Deus olha para você como uma pessoa de honra. Aquele que é pobre aos seus próprios olhos é precioso aos olhos de Deus. Quanto mais você se humilha, mais Deus te exalta. Ser pobre de espírito aquieta nossa alma. Então, a gente pode dizer como salmista: eu sou pobre e necessitado, mas aleluia, Deus cuida de mim. Amém? A verdadeira felicidade, meu amado, é uma recompensa para o presente e para o futuro. A posse do reino de Deus é algo presente, não apenas futuro. Jesus disse: bem-aventurados pobres de espírito, porque dos tais é o reino dos céus. Ele não disse porque dos tais será o reino dos céus. A felicidade cristã não é para ser desfrutada apenas no céu. Mas agora, a caminho dele, o povo de Deus deve ser o povo mais feliz da face da terra. Não combina conosco um semblante caído. Como eu posso dizer que pertenço ao Deus Todo-Poderoso? Como eu posso dizer que sou o templo do Espírito Santo? Como eu posso dizer que eu tenho o meu nome escrito no livro da vida e ter um semblante caído? Não combina! Não combina!
O crente, ele é feliz agora porque o reino dos céus é dele, é seu, é meu, é nosso, aleluia! Não por mérito. Aí é que entra a pobreza de espírito. A gente reconhece que não há mérito em nós. Foi graça. Ele nos amou. Ele derramou sobre nós o favor imerecido. A felicidade cristã, o povo de Deus, ele é o povo mais feliz da face da terra. Deuteronômio capítulo 33, versículo 29. Feliz és tu, ó Israel. Quem é como tu? Povo salvo pelo Senhor, escudo que te socorre, espada que te dá alteza. Você é guardado por Deus. Você é alvo da graça de Deus. Nisso reside a nossa felicidade. Não aquilo que nós temos, mas aquilo que nós somos. Nós somos amados pelo Senhor. Ele nos amou com um amor eterno. Ele derramou o seu sangue por nós. Nós somos o alvo da sua graça. Nós somos o alvo do seu amor. Nisso consiste a felicidade do crente. A pobreza de espírito está conectada com a posse de um reino mais glorioso do que todos os reinos da terra. Pobreza é o oposto de riqueza, e ainda quão ricos são aqueles que possuem o reino. A pobreza de espírito, ela é o direito que nos dá, que nos leva a ter mais bênçãos diante de Deus. João capítulo 16, versículo 22 diz: a vossa alegria ninguém pode tirar. É a felicidade que existe na dor, na perda, na doença, no luto. É o gozo que brilha quando, através das lágrimas derramadas por uma luta, por uma prova dura, por algo, guerra que sendo travada, às vezes nós sentimos o impacto da guerra. Mas quem poderá nos tirar do amor de Deus? Quem poderá nos afastar deste amor? Nem a morte, nem a doença, nem a altura, nem a profundidade, nada pode nos afastar do amor de Deus. Nisto consiste a nossa felicidade. É o gozo que nós temos mesmo passando por provas. Eu sei em quem tenho crido e estou bem certo de que Ele é poderoso para me livrar. Entramos no reino e o reino entrou em nós. Estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nascemos de cima, nós nascemos de novo, nascemos do alto, nascemos do Espírito. Então, em vitória, e estamos em Cristo. Estamos em vitória, mas nós estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo. Estamos passando por lutas, mas já estamos abençoados com toda a sorte de bênçãos em Cristo Jesus. A nossa felicidade será completa, meu amado, quando nós tomarmos posse definitiva do reino que nós temos reservado lá no futuro. Os salvos não apenas vão entrar na posse do reino, mas vão reinar com o Rei da Glória. Entraremos não apenas no céu, mas também reinaremos com ele no céu. Teremos uma coroa, teremos vestes reais, receberemos um trono, um novo nome, vestes incorruptíveis. Seremos revestidos de glória, e aí, porque receberemos da glória dele, o veremos face a face como ele é. O reino dos céus excede ao esplendor dos maiores reinos do mundo. A gente fica olhando as coisas do Oriente Médio, né, dos sheiks da vida, dos donos do petróleo do Oriente Médio, e você vê ali as riquezas, por exemplo, de Dubai. Dubai tem palácios que as torneiras são de ouro. O elevador é de ouro maciço.
As bordas da piscina são de ouro. Nada disso pode ser comparado, aleluia, com a glória que está no porvir e que já te pertence. Você que é salvo em Cristo Jesus, o reino é seu. O reino pertence a você. Porque o fundador desse reino é o próprio Deus. Porque esse reino será mais rico do que todas as riquezas de todos os reinos. Tudo que é do Pai é nosso. Somos os herdeiros de todas as coisas. Porque o reino dos céus excede aos demais em perfeição. As glórias que Salomão tinha, que foi o rei mais rico, e a Bíblia fala que não haverá outro igual a ele, serão nada comparado à glória dos palácios que o Senhor tem preparado para nós. O reino dos céus excede em segurança. Nada contaminado vai entrar lá, nenhuma maldição. Porque o reino dos céus excede em estabilidade. Os reinos do mundo caíram e cairão. Mas o reino de Deus permanecerá para sempre. O crente mais pobre é mais rico do que qualquer rei, mais opulento da terra, mais soberbo desse mundo, que se acha o mais poderoso da face da terra, não se compara ao mais humilde crente em Cristo Jesus. Porque a nossa riqueza não está neste mundo. A nossa riqueza está no reino dos céus. Amados, nós temos andado de modo digno para entrarmos neste reino. Nós temos vivido uma vida compatível com aqueles que vão entrar nesse reino. Temos resplandecido a glória de Deus em nós. A gente pensa que quando a gente vai se encontrar com uma pessoa importante, quando a gente vai se encontrar... acho que eu nunca vou comparecer diante de um presidente, diante de um rei, sei lá. Eu acho que eu nunca vou ter uma reunião com uma pessoa desse naipe. Mas eu imagino que, para me encontrar com uma pessoa, eu não posso ir vestido de qualquer jeito. A gente tem que estar preparado para esse encontro, né? Olha, imagina que eu vou me encontrar com um presidente da República para ter uma audiência pública com ele, então eu não vou fazer a barba, vou colocar uma roupa bonita, um terno, para poder estar à altura do encontro. Será que nós estamos vivendo uma vida espiritual digna de nos encontrarmos com o Rei da Glória? Porque a gente não sabe nem o dia nem a hora. Qualquer hora vai ser chamada a nossa senha. O pastor Vanderlei fala isso de forma muito natural. Nas várias pregações, quando ele cita que tem uma senhora vestida de preto com uma foice na mão, e ela está com um número na mão, ela vai chamar o número, e pode ser o teu, pode ser o meu. Será que quando nós formos chamados, ou quando a igreja for arrebatada, nós estaremos vestidos de modo digno para nos encontrar com o Rei da Glória? Temos resplandecido a glória de Deus em nós? Será que o nosso coração está vazio da vaidade desse mundo? Está sedento pelas coisas dos céus? Será que nós já abrimos mão de tudo e nos derramamos aos pés do Senhor, como sendo pobres de espírito, que precisamos ser cheios somente dele? No tempo de Cristo, que quem entrou no reino não foram os fariseus, que se consideravam ricos em méritos, nem os zelotes, que sonhavam com o estabelecimento do reino com sangue, com espada, com luta, mas os publicanos, as prostitutas, o refúgio da sociedade humana, que sabiam que eram tão pobres que nada tinham para oferecer nem receber. Tudo o que podiam fazer era clamar pela misericórdia de Deus. O sermão das bem-aventuranças, ele nos ensina que a felicidade está na contramão do mundo. A felicidade, ela não consiste nas coisas que esse mundo pode nos oferecer. Para sermos felizes neste mundo, para sermos felizes, termos a nossa a sede de felicidade saciada, a gente tem que andar na contramão do mundo. Feliz é o pobre, feliz é o manso,
feliz é o puro de espírito, feliz é aquele que chora, feliz é aquele que é perseguido por causa do meu nome. Essa é a felicidade do crente. Tudo aquilo que nós desejarmos fora disso pertence a esse mundo. É bagagem desnecessária. E a gente vai caminhar os nossos dias, a nossa vida, buscando felicidade em outra coisa, buscando felicidade naquilo que é supérfluo, daquilo que não agrega nada à nossa alma, ao nosso espírito. A nossa alegria, ela se satisfaz no Senhor. A nossa felicidade, ela é completa em Deus. Eu pertenço ao Senhor, eu não preciso de mais nada. Eu sou filho de Deus, não preciso de mais nada. Só o Senhor me satisfaz. Só o Senhor pode satisfazer o nosso coração. Então, queridos, se nós estamos buscando felicidade em outro lugar, voltemos o nosso coração para o trono da graça. Vamos nos esvaziar de toda vaidade, de toda altivez, de toda autossuficiência. Vamos nos declarar pobres de espírito. Eu não tenho nada e eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor. Porque aí nós vamos escutar aquilo que o Senhor falou para aquela igreja. Sei que tu és pobre, mas tu és rico. Amém? Você é rico no Senhor. Bem-aventurado é. Não será. Bem-aventurado é. É agora. Feliz é. Feliz é agora. Você é feliz agora no Senhor. Que o Senhor alegre o teu coração. Que o Senhor te fortaleça, que o Espírito Santo de Deus fale ao teu coração o quanto você é precioso para Ele. Jogue a baixa autoestima de lado, rejeite ela em nome de Jesus. Você é precioso aos olhos do Senhor. Você é rico aos olhos de Deus. Amém? Porque dentro de você habita o poder dos poderes, o Senhor dos senhores. Que Deus te abençoe e que nós possamos juntos continuar a nossa caminhada, sabendo que o tempo da nossa felicidade é aqui também. Lá no porvir muito mais, mas aqui também o crente pode se regozijar, porque bem-aventurado é. Você é bem-aventurado, né? Em Cristo Jesus. Ele que sacia toda a nossa sede, toda a nossa fome, todas as nossas necessidades. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Curva a tua cabeça e vamos falar mais uma vez com Deus. Paizinho querido, nós louvamos o teu nome e a ti bendizemos porque em ti nós temos saciadas todas as nossas necessidades. Pai amado, nos perdoa porque tantas vezes procuramos em outro lugar. Procuramos aonde o Senhor não está. Procuramos naquilo que não te pertence. Procuramos nas coisas deste mundo encontrar felicidade, paz, alegria, prazeres. Quando nós sabemos que tudo aquilo que nós precisamos está em ti, Senhor. Só o Senhor nos satisfaz. Pai amado, que nós sejamos achados pobres de espírito. Pobre de espírito não é aquele que tem um espírito pobre. Não é aquele que não ora, não é aquele que não lê a palavra, não é aquele que te busca. Pobre de espírito é aquele que se contenta somente com aquilo que vem do Senhor. Porque sabe que tudo aquilo que tem, tudo aquilo que possui não é dele, é teu. Tudo que temos vem de ti, vem das boas mãos, vem do Pai das luzes. Tudo que temos vem do Senhor, vem do alto. É presente da glória, é graça, é favor imerecido, Pai. Nos ajuda, Senhor Jesus, a viver uma vida de integridade contigo, uma vida de humildade. A bem-aventurança daquele que chora, mas que chora aos pés do Senhor. A bem-aventurança daquele que é perseguido, mas que é perseguido por causa do teu nome.
Bem-aventurado aquele que é manso, porque abre mão de ter a razão para ter paz. Bem-aventurado aquele que acha no Senhor a fonte de todas as necessidades da sua vida. Ajuda-nos, ó Pai amado, a viver essa verdade, a viver essa bem-aventurança, a entender, Espírito Santo de Deus, que nós já podemos nos alegrar, porque bem-aventurado é, porque dele é o reino dos céus. O reino dos céus pertence àqueles que são filhos de Deus. Aleluia! Aleluia, nós estamos indo para os céus, glória a Deus. E não há mérito em nós, é graça. Foi o sangue do Senhor, foi o amor de Deus. É o discernimento que o Espírito Santo de Deus tem nos dado. Porque é Ele quem convence cada um de nós da justiça, do pecado e do juízo. Pai, muito obrigado, Senhor, por Tua palavra revelada a nós. Que ela não nos seja roubada, que essa alegria, Pai amado, que essa palavra trouxe ao meu coração, ela permeie, ela caminhe comigo, ela me fortaleça. Precisamos entender em Ti, ó Pai amado, que Tu és a fonte, Senhor, Tu és o bálsamo, Tu és a cura, Tu és a fortaleza, Tu és o escudo, Tu és a espada. Tu és tudo aquilo que nós precisamos para vencer neste mundo. Muito obrigado, ó Pai amado, mais uma vez por este ajuntamento, pelos meus irmãos que estão aqui ouvindo, participando conosco nesta live. Queremos, ó Pai amado, aproveitar a oportunidade de pedir por aqueles que estão passando por um tempo de enfermidade. Visita os teus filhos, ó Pai amado, visita cada um deles. Quero pedir também, ó Pai amado, que o Senhor esteja visitando o irmão da nossa irmã, Vera Lúcia, ó Pai amado, que tem passado dias difíceis juntamente com ele e a sua família. Visita ele lá naquele leito do hospital, Senhor. Sê com ele, sê com os médicos, ó Pai amado, mas que acima de tudo a sua vontade seja feita, Paizinho querido. Visita, Pai amado, nossos queridos irmãos que têm passado por tempos difíceis, por desemprego, por necessidade financeira. Pai amado, o Senhor é a fonte de tudo aquilo que nós precisamos. Então abençoa, Deus, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Continua abençoando a nossa igreja, as nossas congregações. Abençoa os nossos pastores, pastor Vanderlei. Continua dando discernimento, sabedoria ao teu servo, Pai amado, enchendo ele cada vez mais do teu querer, da tua vontade, das coisas que vêm do alto. Abençoa também o pastor Lélio na nossa congregação ali em Campo Grande. Abençoa os missionários, ó Pai amado, da nossa igreja, Jesus, aqueles que nós temos a alegria de participar do seu ministério. Toma cada um em suas mãos, fortaleça-os, ó Pai amado. Pai, que o teu Espírito esteja falando aos seus corações. Tu és rico no Senhor, tu és abastado no Senhor. O Senhor é a fonte de tudo aquilo que você precisa. Você não precisa de mais nada, você não tem necessidade, porque o Senhor supre todas elas. Deus, em nome de Jesus, nos abençoa nesta noite. Nesse final de noite, nos dá um final de semana abençoado na Tua presença. Em nome de Jesus, nós te oramos agradecidos. Amém e amém. Que Deus abençoe, meu irmão, minha irmã. Que a graça do Senhor seja sobre cada um de nós. Que o amor de Deus seja sobre a tua casa, sobre a tua família. E com cada um de nós, povo de Deus espalhado sobre a face da terra. Amém? Que Deus nos abençoe. Um grande abraço a todos. Continuem orando pelos nossos irmãos da nossa igreja, continue orando pelos cultos na nossa igreja, para que a gente tenha ali sabedoria para cumprir o decreto da prefeitura do nosso município, e que o Senhor possa, por sua graça, amor e misericórdia, afastar de uma vez por todas esse tempo da pandemia e que as coisas voltem à sua normalidade para a honra e glória do nome do Senhor. Deus abençoe a cada um. Em nome de Jesus, até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. A paz a todos. Amém?